Orai sem cessar. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, por Charles Haddon Spurgeon. A afirmação do nosso texto vem imediatamente depois do mandamento. Regozijai-vos sempre. Como se esse mandamento tivesse desnorteado um pouco o leitor, levando-o a perguntar: como eu posso estar sempre alegre? Então, o apóstolo juntou como resposta: orai sem cessar. Isto não é muito diferente do que se lê em Tiago capítulo 5, versículo 13. Está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. As tristezas, como que nos acompanham neste mundo incessantemente e bem de perto. E como poderia o crente cumprir o mandamento de estar sempre alegre se não fosse pelo vencer as tristezas que lhe sobrevêm por meio da oração? Até parece que as tribulações têm este propósito específico de obrigar-nos a orar, para que sejamos conduzidos à presença de Deus e ali vemos que nossas tristezas são dissipadas. A oração constrói um canal para que as tristezas retidas na alma sejam lançadas para fora e para que flua no lugar delas uma inundação de gozo sagrado no coração. Ao mesmo tempo, quando se está alegre é que se ora. Quando o coração está em uma condição quieta e cheio de alegria no Senhor, então ele se aproxima também do Senhor em adoração. A alegria santa e o ato da oração influenciam um ao outro. Porém, observe o que imediatamente se segue no texto. Em tudo dai graças. Quando alegria e oração estão casadas, o primeiro filho nascido deles é a gratidão. Quando nós nos alegramos no Senhor pelo que nós temos e oramos mais a Ele, e então nossas almas lhe agradecem tanto pelo prazer do que nós temos, quanto por aquilo que ainda há de vir. Esses três textos são três companheiros inseparáveis, enquanto representando a vida de um verdadeiro crente. Primeiro, o que significam estas palavras? Orai sem cessar? Elas não significam que o uso da voz é um elemento essencial na oração? Seria até mesmo muito impróprio, se fosse possível, nós continuarmos orando em voz alta incessantemente. Não haveria nenhuma oportunidade, claro, para pregar e ouvir, para troca de relacionamento amigável, para negócio ou para qualquer outro dos deveres da vida, enquanto o estrondo contínuo de tantas vozes nos faria lembrar mais dos adoradores de Baal do que os de Sião. Nunca foi desígnio do Senhor Jesus que nossas gargantas, pulmões e línguas deveriam estar para sempre em oração. Desde que nós devemos orar sem cessar e ainda que não podemos orar com a voz sem cessar, está claro que o idioma audível não é essencial à oração. Nós podemos falar 1000 palavras que parecem ser oração e ainda nunca ter orado. Por outro lado, nós podemos clamar ao ouvido de Deus mais efetivamente e ainda nunca ter dito uma palavra. No livro de Êxodo, Deus é apresentado como dizendo a Moisés: por que clamas a mim? E ainda não está registrado que Moisés tivesse proferido uma única sílaba até aquele momento. É verdade que o uso da voz ajuda frequentemente a oração. Eu acho, pessoalmente, que eu posso orar melhor quando eu posso ouvir minha própria voz. Ao mesmo tempo, não é essencial, não entra nada na aceitabilidade, realidade ou prevalência da oração. Está igualmente claro que a postura de oração não é de nenhuma grande importância, porque se fosse obrigado a orar de joelhos, nós não poderíamos orar sem cessar. A postura seria dolorosa e prejudicial. Para que fim nosso Criador nos deu os pés, se Ele nunca desejasse que nós nos levantássemos sobre Ele? Está bem que orar de joelhos é uma postura mais apropriada, porque expressa humildade, mas ao mesmo tempo, os homens piedosos oraram em seus quartos, sentados, de pé,
em qualquer postura, e a postura não entra na essência da oração. Não consinta ser colocado em escravidão por esses para os quais o joelho dobrado tem maior importância do que o coração arrependido. Também está claro no texto que o lugar não é essencial para a oração, porque se houvesse lugares certos e santos, somente nos quais a oração seria aceitável, e se nós tivéssemos que orar sem cessar, nossas igrejas deveriam ser extremamente grandes para que nós sempre pudéssemos estar nelas. Mas isto é ridículo. Portanto, eu junto que frequentar determinados lugares em particular tem pouco ou nada a ver com a oração. Orai sem cessar. Esse preceito põe por terra a ideia de que há tempos particulares em que a oração é mais aceitável ou mais apropriada do que outros. Se eu devorar sem cessar, então todos os segundos devem ser satisfatórios para a oração, e não há nenhum momento profano da hora, nem de qualquer dia do ano. O Senhor não designou uma certa semana para a oração, mas todas as semanas deveriam ser semanas de oração. Nem ele disse qual a hora do dia é mais aceitável do que a outra. É comum se ouvir que a madrugada é o tempo em que Deus atende melhor a oração. É possível até que seja para o que ora, mas não para Deus. Todo o tempo é igualmente legítimo para súplica, igualmente santo, igualmente aceitável por Deus. Ou então, nós não deveríamos ser ditos que devemos orar sem cessar. É bom ter 2 horas do dia reservadas para a oração. É bom reservar períodos especiais para a súplica. Nós não temos nenhuma dúvida quanto a isso. Mas nós nunca temos que permitir este tipo de superstição de que há uma certa hora santa para a oração pela manhã, uma hora especial aceitável para a oração à noite e um tempo sagrado para a oração em certos períodos do ano. Onde quer que nós busquemos a Deus com verdadeiros corações, Ele é achado por nós. Sempre que nós clamamos diante dele, Ele nos ouve. Todo lugar é chão sagrado para um coração sagrado, e todos os dias são dias santos para um homem santo. Há uma outra coisa insinuada no texto, isto é, que nenhum lugar está vedado ao crente quanto à permissão para orar. Orai sem cessar? E se há algum lugar onde eu não possa fazê-lo, como estar diante de programas e situações mundanas, envolvido na participação das mesmas? Não devo estar fazendo isso porque não me permitem cumprir o mandamento de orar sem cessar. Aquilo que Deus não pode abençoar e que, ao contrário, está amaldiçoado pelo diabo, deve ser imediatamente condenado por nós. E não devemos participar disto, porque não pode contar com a bênção de Deus e pelo fato de não permitir o cumprimento do mandamento da oração incessante. Segundo, orai sem cessar. Mas agora, o que isto significa realmente? É um privilégio e dever de todo filho de Deus entrar na sua presença. As portas do templo do amor divino nunca estão fechadas a qualquer hora do dia ou da noite. Nada pode interpor uma barreira entre a alma que ora e o seu Deus. Porém, ainda é um preceito, orai sem cessar. E o que significa? Significa uma grande verdade que eu não posso muito bem dar a você em algumas palavras, e então tenho que tentar colocar isso em 4 ou 5 pontos. Significa, primeiro, nunca abandonar a oração. Nunca, por qualquer causa ou razão, deixe de orar. Não imagine que você tem que orar até que você seja salvo e pode partir então sem orar mais. Para esses cujos pecados são perdoados, a oração continua sendo totalmente necessária. Orai sem cessar. Para que você possa perseverar em graça, você tem que perseverar em oração. Caso você esteja experimentando a graça e sendo enriquecido com muito conhecimento espiritual, você não deve nem sonhar em parar com a oração por causa de seus dons e graças.
orai sem cessar, ou então sua flor enfraquecerá e seu fruto espiritual nunca amadurecerá. Continue em oração até o último momento de sua vida. Enquanto viverem, devem os crentes orar, porque somente enquanto eles oram é que eles vivem. Como nós devemos respirar sem cessar, assim nós devemos também orar sem cessar. Assim, como uma pessoa não pode progredir na vida em saúde, força ou vigor muscular sem respirar, do mesmo modo, não pode ter qualquer condição de crescimento espiritual ou avançar em graça dispensando o dever de orar sem cessar. Nunca deixe de orar, nem mesmo Satanás deveria sugestioná-lo que em vão para você clamar a Deus. Ore diante dos dentes dele, ore sem cessar. Ainda que os céus pareçam como bronze sobre sua cabeça, continue orando. Se mês após mês sua oração parece ter falhado e nenhuma resposta foi dada a você, contudo, continue clamando ainda a Deus. Não abandone o lugar da misericórdia por qualquer razão que seja. Se há uma coisa boa que você tem pedido e você está seguro que está de acordo com a vontade divina, e se a visão permanecer, continue esperando a resposta. Peça, lute, agonize até que você adquira aquilo pelo que você tem orado. Se o seu coração está frio em oração, não pare de orar até que seu coração se aqueça, mas peça a ajuda do Espírito Santo que nos ajuda nas nossas fraquezas. Lembre-se que somente a graça do Senhor pode fortalecer o nosso coração em nossas angústias e aflições, despachando-as para longe de nós. A sua graça nos basta. O seu poder se aperfeiçoa na nossa fraqueza. É Deus mesmo, depois de termos sofrido por um tempo, que nos aperfeiçoa, firma, fortifica e fundamenta. É Ele quem faz nossa alma sossegar, repousar e se aquietar em face dos maremotos desta vida. Nunca cesse a oração por qualquer tipo de razão ou argumento. Se o filósofo lhe falar que todo evento é fixo, e então a oração não pode mudar nada e, por conseguinte, deve ser loucura, ainda que você não possa lhe responder e possa até mesmo ficar um pouco confundido pelos argumentos dele, continue toda a vida com todas as suas súplicas a Deus. E você saberá que há um Deus que responde à oração miraculosamente, reduzindo a sabedoria deste mundo a nada. Nenhum problema difícil relativo à digestão impedirá o seu ato de se alimentar, porque o resultado justifica a prática. E assim também, nenhuma discussão deveria nos fazer cessar de orar, porque o sucesso seguro disto recomenda a prática da oração a nós. Você sabe que seu Deus lhe prometeu, e se você não pode responder a toda dificuldade que o homem possa apresentar, você pode, no entanto, continuar obediente à vontade divina e ainda pode orar sem cessar. Nunca, nunca, nunca renuncie ao hábito da oração ou sua confiança em seu poder. Um segundo significado é isto: nunca suspenda o oferecimento regular da oração. Você terá, se for um crente vigilante, seus momentos de devoções diários, não fixados por superstição, mas por sua conveniência, da mesma maneira que Davi o fazia 3 vezes ao dia, e como Daniel, que orava 7 vezes ao dia, buscando ao Senhor. Mantenha esta oração diária sem interrupção. Nunca deixe a oração matinal, nem a oração da noite, nem a oração do meio-dia, se isso se tornar seu hábito. E assim, se você persevera orando nesses momentos reservados para a oração, pode ser dito que você ora sem cessar. Estes momentos diários que nós reservamos para falar com Deus parecem ser o motivo de sermos abençoados no resto do dia. Porém,
isto só é uma ajuda, porque eu tenho que acrescentar, em terceiro lugar, a estes momentos separados para a devoção, o trabalho da oração que acontece quando estamos envolvidos em nossas atividades, porque mesmo nessas horas devemos deixar nossos corações falarem com Deus, não em 20 orações de cada vez, mas em orações quebradas em interjeições. Deixe que as orações curtas subam ao céu, introduzidas por um A, um O, ou mesmo sem palavras, nós podemos orar com os suspiros do coração. Aquele que ora sem cessar lança muitos pequenos dardos e granadas de mãos de desejos que partem do seu coração na direção de Deus. Em quarto lugar, se nós desejamos orar sem cessar, nós devemos sempre estar em espírito de oração. Nosso coração, renovado pelo Espírito Santo, deve ser como uma agulha magnetizada que está sempre apontada para o norte. Assim, deixe seu coração ficar sempre magnetizado com a oração, de forma que toda vez que você deixa de orar por coisas que costumam desviar nossa atenção de Deus, seu coração magnetizado volte sempre para a direção de Deus, assim como a agulha da bússola que volta a apontar para o norte, depois que é liberada por alguns dedos que houvesse desviado para outra direção. Mas talvez o último significado que eu darei tenha a maior parte da verdade do texto nisto, a saber, todas as suas ações devem ser consistentes umas com as outras, sendo na realidade uma continuação de suas orações. Orar sem cessar não pode significar que eu sempre estarei no ato de devoção direta, porque a mente humana, segundo aquele que a constituiu, necessita de variedade de ocupação. Então, nós temos que mudar o modus operandi, ou seja, a maneira de operação. Se nós desejamos perseverar em oração, nós temos que procurar fazer nossas orações sempre de outra maneira. Por exemplo, nesta manhã eu orei pedindo a Deus para despertar o seu povo para a intercessão. Muito bem, quando eu fui para casa, minha alma continuou pedindo: ó Deus, desperte os teus filhos para a intercessão. Agora, enquanto eu estou orando por você, não estou me dirigindo ao mesmo ponto? Meu sermão não é a continuação da minha oração, porque eu estou desejando e estou apontando para a mesma coisa? Não é perseverando na oração que nós usamos os melhores meios para a obtenção daquilo que estamos pedindo? Terceiro, como nós podemos obedecer estas palavras? Evitemos todos os tipos de interrupções desnecessárias da nossa oração. Se nós sabemos que qualquer assunto do qual nós podemos escapar tem uma tendência para perturbar o espírito de oração dentro de nós, evitemos isso seriamente. Devemos tentar o quanto possível não ficarmos fora da atmosfera da oração. O objetivo de Satanás será distrair a mente e desviar seu alvo. Quando Edvard Pension era um estudante na faculdade, ele achou que deveria somente gastar seu tempo assistindo às aulas e se preparando para os exames, e que não deveria gastar tanto tempo com oração privada. Mas afinal, acordando com o sentimento de que ele estava substituindo as coisas divinas pelos seus hábitos, ele passou a gastar o tempo devido à devoção, e ele registrou no seu diário que fez mais progressos em seus estudos em uma única semana depois que ele tinha passado tempo com Deus em oração do que ele tinha realizado em 12 meses antes. Deus pode multiplicar nossa habilidade para fazer uso do tempo. Se nós dermos para Deus o que é devido a Ele, nós teremos tempo bastante para todos os propósitos necessários. Neste assunto, busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas a você. Seus demais compromissos andarão suavemente se você não esquecer de seu compromisso com Deus. Nós devemos, queridos amigos, orar sem cessar,
Por isso se esforce contra a indolência na oração. Eu creio que nenhum homem ama a oração até que o Espírito Santo lhe ensine a doçura e o valor disso. Se você orou alguma vez sem cessar, continuará orando sem cessar. Os homens que não gostam de oração não conhecem a sua alegria secreta. Quando a oração é um ato mecânico e não há nenhuma alma nisto, é uma escravidão e um cansaço. Mas quando a oração é verdadeira e viva, e quando o homem ora porque ele é um crente e não pode ficar sem orar, quando ele ora caminhando na rua, no seu trabalho, quando ora em casa, no campo, quando toda a sua alma estiver cheia de oração, então ele pode ficar sem ter isto. Deixe-nos evitar, acima de tudo, coisas como letargia e indiferença na oração. Oh, já é uma coisa terrível que nós insultemos a majestade do céu com palavras que saíram do nosso coração. Eu devo, meu espírito, educar-te a isto, que tu tens que ter comunhão com Deus. E se tu não falas com Deus em oração, tu deves aprender a fazê-lo. Não fiques longe do trono da misericórdia pela falta de oração. Irmão amado, diga assim à sua alma: eu vim aqui ao trono da graça para adorar a Deus e buscar a bênção dele. E eu não vou embora até que eu tenha feito isso. Eu não sairei de meus joelhos, porque eu passei meus minutos habituais, mas vou permanecer orando até saber em meu espírito que eu alcancei a bênção. Satanás fugirá frequentemente quando ele o achar assim, resoluto em oração. Irmãos, nós precisamos acordar. A rotina cresce em nós. Nós entramos na caminhada que não leva a lugar algum, como o cavalo que anda em redor do moinho para esmiuçar o grão. Isto é mortal. Um homem pode pedir 20 anos com regularidade, até onde o tempo permita, e fazê-lo de tal forma que nunca tenha pedido de fato um único grão de oração em todo este período. Um real gemido que parta do coração vale 1 milhão de ladainhas. Uma respiração viva de uma alma vale mais do que 10.000 palavras recitadas mecanicamente. Nós podemos ser mantidos despertados pela graça de Deus enquanto oramos sem cessar. E nós temos que ter cuidado, queridos irmãos, ainda, ao executarmos este dever de orar, em lutar contra qualquer coisa como o medo de não sermos ouvidos. Se nós não formos ouvidos depois de 6 vezes, nós devemos, como Elias, orar pela 7ª vez. Se nosso Pedro está em prisão e a igreja pediu a Deus para o libertar e ele ainda está acorrentado na prisão, continuemos orando até que num destes dias Pedro bata no portão. Seja inoportuno, o portão do céu não se abre para toda batida fugitiva. Bata e bata novamente, e continue buscando, e não fique satisfeito até que tenhas obtido uma real resposta. Nunca cesse a oração por presunção. Vigie contra isso. Sinta, crente, que você sempre precisa orar. Não diga: eu sou rico e aumentei em bens e não tenho necessidade de nada. Tu és por natureza pobre, nu e miserável. Então persevere em oração e compre do Senhor ouro refinado pelo fogo, vestiduras brancas para se vestir e colírio para os olhos para que veja. Sem a graça do Senhor, não somos verdadeiramente ricos, porque a aparência deste mundo passa, e por mais que tenhamos no mundo, nada levaremos dele conosco. Também não estamos dignamente vestidos diante de Deus, por mais luxuosas que sejam as nossas vestes deste mundo. E também não podemos enxergar as coisas de Deus sem a graça de Jesus, que é colírio para os nossos olhos espirituais. Agora, muito brevemente, em último lugar, por que nós deveríamos obedecer este preceito? Claro que nós deveríamos obedecer isto, porque é uma ordenança divina. Mas, além disso,
Nós deveríamos prestar atenção a isto, porque o Senhor sempre merece ser adorado. A oração é uma forma de adoração. Então, sempre continue rendendo ao seu Criador, seu provedor, seu Redentor, seu Pai, a homenagem de suas orações. Como a um rei, não nos deixe afrouxar a homenagem. Devemos pagar-lhe continuamente o devido louvor. Todos os pecados perdoados do passado e os que continuam perdoando no presente e sendo longânimo e misericordioso para conosco, fazendo-nos experimentar pelo perdão a sua paz, amor, bondade, alegria, cura de nossas enfermidades da alma e do corpo, já são por si só suficiente motivo para louvarmos o seu santo nome diariamente, porque as suas misericórdias são renovadas a nosso favor a cada despertar de um novo dia. Os inimigos do Senhor o amaldiçoam, mas nós o adoraremos sem cessar. Além disso, irmãos, o espírito de amor dentro de nós nos incita seguramente à comunhão com Deus, fazendo com que nos aproximemos dele. Cristo é nosso marido. A noiva deve ser fiel aos votos de seu matrimônio para permanecer na companhia do noivo. Deus é nosso Pai. Que tipo de filho não deseja subir no colo de seu pai e receber um sorriso de sua face? Se você e eu podemos viver dia após dia e semana após semana sem qualquer comunhão com Deus, como o amor de Deus permanecerá em nós? Orai sem cessar, porque o Senhor nunca deixa de amar, nunca deixa de abençoar e nunca deixa de nos considerar seus filhos. Orai sem cessar, porque você deseja uma bênção em todo o trabalho que você está fazendo. Exclua o Senhor da construção da casa e todo o trabalho naquela construção será em vão. E, em se tratando de negócios, será inútil levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente foi ganho. Você é ensinado a dizer: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Uma oração inspirada para as coisas seculares. Consagre seus assuntos seculares através da oração. E se você estiver comprometido no serviço de Deus, que trabalho poderá ter sucesso sem a bênção dele? Ensinar o jovem, pregar o evangelho, instruir o ignorante, tudo isso não requer a bênção dele? O que farão eles se esse favor for negado? Então, ore enquanto você trabalha. Você sempre está em perigo de ser tentado. Não há qualquer posição na vida na qual você não possa ser assaltado pelo inimigo. Orai sem cessar, então. Um homem que vai ao longo de uma estrada escura, onde ele sabe que há inimigos lhe espreitando, deve ter sempre uma espada com ele, para que os ladrões saibam que ele está pronto para eles. Assim também o crente, orando sem cessar, leva sua espada em sua mão. A mais poderosa arma de todas é a oração, da qual Bânia fala. Nunca embainhe a espada. Você não temerá qualquer inimigo se você orar sem cessar. Como você é tentado sem cessar, assim também ore sem cessar. Você sempre precisa orar, porque você sempre quer algo. Em nenhuma condição você é tão rico que você não precise de algo de seu Deus. Não é possível você dizer: eu tenho todas as coisas. Ou, se você puder, você só as tem em Cristo, e de Cristo você tem que continuar buscando-as. Como você sempre está em necessidade, assim sempre implore no portão da misericórdia. Além disso, bênçãos sempre estão esperando por você. Anjos estão prontos com favores que você não conhece e você tem mais para pedir e receber. As bênçãos do céu estão esperando somente que você ore para recebê-las. O homem que sabe que a sua agricultura é lucrativa e que a terra dele produz abundantemente, estará alegre de semear uma extensão mais ampla de terra no ano seguinte. E aquele que sabe que Deus responde à oração e ainda está pronto para respondê-la,
abrirá a sua boca ainda mais amplamente para que Deus possa enchê-la. Continue orando, irmãos, porque até mesmo se vocês não precisassem orar em seu próprio favor, há outros que estão morrendo, doentes, pobres, ignorantes, ou apostatando, ou blasfemando. Orai sem cessar, porque os inimigos trabalham incessantemente e o reino ainda não foi estabelecido em Sião. Você nunca poderá dizer: eu parei de orar, porque eu não tinha nada pelo que orar. E agora eu digo porque nós especialmente deveríamos orar. E isso fechará o sermão. Amados amigos, esta igreja deveria orar sem cessar. Nós estivemos por anos orando. Se alguma igreja tem orado, eu posso dizer que esta é a nossa igreja. Eu poderia achar muitas faltas com respeito à oração em alguns, mas eu ainda posso dizer que na visão de Deus houve oração viva por muitos anos nessa igreja e, consequentemente, nós tivemos muitos anos de paz e prosperidade. Nós não tivemos falta de nada porque nós não faltamos com a oração. Eu não duvido que nós poderíamos ter tido muito mais se nós tivéssemos orado mais. Agora, irmãos, suponham que vocês não tivessem nenhum pastor. Suponham que o pastor tivesse deixado vocês e isso não os levaria a orar? Vocês não oram então por mim enquanto eu viver? Se você oraria para que outro viesse, você não oraria por mim enquanto eu estiver aqui? Amados, vocês oram muito seriamente pelo seu pastor quando ele esteve doente. Suas orações foram a sua consolação e a sua restauração. E vocês têm orado agora para que ele possa pregar o evangelho com poder e que a saúde dele possa ser santificada ao serviço de Deus e o ministério da verdade possa ser poderoso em alcançar almas. Eu peço isto a vocês. Eu penso que eu poderia reivindicar isto de vocês. Eu peço a vocês, irmão, orem por nós. Suponham ainda, queridos irmãos, não havia nenhuma conversão em nosso meio. Você não oraria? E desde então tem havido muitas conversões, e isso deveria ser uma razão para cessar a oração? Para cada oração elevada para cima, quando não havia nenhuma conversão, deveria haver agora 10, quando ele continua operando a salvação entre nós. Suponho que nós fomos divididos e houve muitas cismas e ciúmes e brigas, e os fiéis não orariam em amargura de espírito? Você não orará enquanto não há nenhuma divisão e há muito amor cristão? Seguramente, eu digo novamente, você não tratará Deus pior porque Ele o trata melhor. Isso realmente é algo tolo. Nós oraremos menos porque Deus tem dado mais? Orem então, sem cessar.